Irmãos queridos, nesta noite eu quero ministrar à igreja com o tema pecado, mais especificamente sobre o aborto do pecado. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15, e que o Espírito Santo hoje ministre você através das Escrituras e da minha vida, e você seja edificado pelo Senhor. Tiago 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o quê? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Feche os olhos. Vamos pedir graça ao Senhor. Deus, eu te apresento a minha vida, a tua igreja, e peço a Deus que o Senhor semeie no nosso coração a tua palavra, porque hoje, Deus, nos abrimos como um solo fértil para o Senhor. Use a minha vida pela tua infinita misericórdia e ministra a tua igreja na unção do teu Espírito, Senhor. Caia por terra toda obra maligna, e que o Senhor estabeleça o teu reino aqui sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar. Voltando um pouquinho no versículo 12, Tiago diz assim, bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que com perseverança, quer dizer, com persistência, uma coisa que envolve perseverança, suporta a provação. A provação vem para todo mundo, irmãos. A tentação é inevitável. A tentação vem para todo mundo. O detalhe é que o pecado não é ser tentado. O pecado é cair em tentação. O pecado não é você, a tentação está me cercando, isso acontece com todo mundo. O pecado não está em ser tentado, mas o pecado está em cair em tentação. Então o texto diz que aquele que suporta com perseverança a provação, ele recebe então a coroa da vida. Essa coroa da vida, inclusive no Apocalipse, a cada carta que Jesus escreveu às 7 igrejas do Apocalipse, essas cartas terminam com uma bênção ao vencedor. Ao que vencer, vai sentar no trono, ao que vencer receberá uma pedrinha branca, ao que vencer receberá a coroa da vida, e assim vai cada uma das igrejas, aquele que vencer, e essa passagem é aquele que vencer, ou seja, é aquele que vencer o pecado, não é aquele que vencer na vida, não está falando daquele que venceu num concurso público, aquele que venceu na sua vida de sucesso profissional, aquele que venceu na família, não, está falando sobre aquele que venceu o pecado, esse que com provação ele foi aprovado, vai receber a coroa da vida. No versículo 13, ninguém ao ser tentado, fala que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, e nem pode ser tentado pelo mal. Ao contrário, o versículo 14 explica muita coisa. Cada um de nós é tentado por nós mesmos. Cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça. O pecado mora dentro de nós precisamos vencê-lo todo dia. Quando nos tornamos uma nova criatura, fomos justificados pelo Senhor, começamos num processo de santificação, processo em que a carne milita contra o Espírito o tempo todo.
em que o tempo todo precisamos falar não para o pecado, o tempo todo precisamos lutar contra o pecado, não somos mais dominados pelo pecado, mas Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer esse faço, logo o pecado habita em mim, miserável homem que sou. Mostrando que o tempo todo ele precisava lutar contra isso. Cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O versículo 15 diz que, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz, aqui Tiago faz uma alusão ao parto, dá à luz ao pecado, gera a cobiça, gera o pecado, e gerando o pecado gera a morte. O pecado, uma vez consumado, o pecado vai trazer a morte. Essa palavra é muito importante hoje, irmãos. Eu quero ministrá-la com todo o meu coração a vocês, porque quando Deus traz uma palavra como essa, Deus quer proteger a igreja. Por isso eu não quero falar só sobre pecado, eu quero falar sobre o aborto do pecado. O pecado não pode ser concebido, o pecado não pode ser gerado. E quero dizer também uma coisa para você: ninguém vai vencer por você, é você que vai ter que vencer. Tem coisas que não tem pastor, não tem bispo, não tem irmão, não tem familiar, não vai ter ninguém por você, vai ser você e Deus, você e o dia mau, vai ser você e a decisão será tua. Você estará em alguns momentos numa bifurcação entre a tentação e a santidade. Você estará em alguns momentos da sua vida numa bifurcação em que você vai cair no pecado e vai se voltar para Deus. E é você que vai vencer ou não essa questão. Sempre que houver uma tentação, haverá também um escape. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Há pessoas que dizem assim: foi mais forte do que eu. É mentira. É mentira. Porque a Bíblia afirma outra coisa. Quando você pecar, não acuse Deus, nem o diabo. Nem Deus, nem o diabo é responsável pelo nosso pecado. Nem Deus é responsável, porque Deus abomina o pecado. Nem o diabo é responsável pelo pecado, porque ele não faz você pecar. Quem peca é você, ele apenas te seduz. É como se o diabo mostrasse o fruto proibido, a árvore proibida no jardim, e dissesse assim: olha que árvore maravilhosa, é certo que não morrereis. O diabo não pegou na mão de Eva e de Adão, abriu a boca deles e enfiou o fruto proibido e fez eles pecarem. O diabo seduziu, por isso que ele é o sedutor, o tentador, atraiu. E o homem, na sua cobiça, ele é seduzido e ele que cai. Portanto, o único responsável pelo pecado não é Deus, não é o diabo, é você. Eu gostaria de pedir para ninguém agora conversar no culto. Eu não quero chamar a atenção, ninguém converse no culto. Não converse. Parou de conversar. Até os colaboradores, não converse. Isso, não converse. Deus quer falar conosco. E nessa hora, ou eu entendo que Deus está falando comigo e com você, ou então estamos na frente de uma palestra motivacional. Você que está escutando pelo YouTube, talvez você está fazendo alguma coisa, Deus quer falar com você também. Deus quer falar conosco. 1 Coríntios 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Quem entendeu até aqui, diga amém.
não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Em algumas versões está que ele vai produzir o escape, como se você estivesse no lugar em que você está sendo tentado, e o mesmo Deus que te salvou, te redimiu, Ele provê para você livramento, ou seja, condições de dizer não. Deus não lhe permitirá ser tentado além das suas forças, e ainda proverá para você capacidade de livramento, capacidade de dizer não. Para vencer o pecado, é necessário cortar na raiz, antes que nasçam os ramos e gere frutos. É necessário abortar antes que ele seja concebido, porque depois que o pecado é concebido, a destruição é avassaladora. Depois que o pecado é concebido, a destruição é avassaladora. Neste momento, você precisa fazer o aborto desse pecado, para que ele não dê a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, vai gerar morte. E você nem imagina o tanto de morte que o pecado pode trazer. Você nem imagina o tanto de morte que o pecado pode trazer para você. Eu trabalhei em 2003 na prefeitura, na Secretaria da Saúde, como agente da dengue. E nós éramos orientados a vistoriar cada casa. O que a gente fazia nas casas? Saía matando mosquito, não é isso? Você já viu algum agente da dengue entrando na sua casa e matando mosquito, jogando veneno? Ó, o mosquito aqui, mata ele, mata aquele. O que um agente da dengue vai fazer na sua casa? Ele não vai nem procurar larva. Ele vai tirar o possível criador do ovo da larva. Uma aula aqui para você. O Aedes aegypti, ele coloca o ovo dele em locais em que a água vai subir, o ovo fica ali até 1 ano. Suporta mais de 40 graus e menos de 0 graus. Ele fica lá paradinho, quando a água sobe, o ovo desce a água e eclode, nasce a larva, que você já deve ter visto, da larva vira pulpa e da pulpa vira mosquito. O mosquito não nasce infectado. O mosquito tem que picar alguém infectado para depois transmitir a doença. Ele é o transmissor e não aquele que tem a doença. Então o papel de um agente da dengue, como eu fui, é você achar um local onde o ovo está, porque depois que nasce o mosquito não tem mais como controlar. Não pode deixar nascer o mosquito. Tem que matar lá no ovo. O pecado não pode ser concebido. Não pense você, depois que o pecado virar mosquito, que você vai conseguir matá-lo. Não pense depois que o pecado gerado, acho que tem gente que pensa assim, não, daqui a algum tempinho eu vou lá e resolvo. Não vai adiantar, irmãos. Não vai adiantar. Eu quero ler um texto com você, 2 Samuel capítulo 11. É um dos pecados mais conhecidos da Bíblia. O pecado de Davi com Batseba. 2 Samuel capítulo 11. Quando Deus fala conosco, talvez essa palavra, no final essa palavra vai servir para você que já caiu em pecado. No final, essa palavra vai servir para você que já caiu em pecado, mas por enquanto essa palavra serve para aquele que está em pé. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. 2 Samuel 11, versículo 1. Eu falei 2 Samuel e abri em 1. Se você não sabe onde está 2 Samuel, está depois de 1 Samuel.
Segundo Samuel 11, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Para aí um minutinho. No tempo em que os reis saem para a guerra, Davi não saiu para a guerra. Davi ficou em Jerusalém. Mandou seu general Joabe, mandou seu exército, mas ele não foi. Era para Davi estar na guerra. Era para Davi estar junto com onde estavam todos os reis. Quando você não está na posição que Deus colocou para você estar, você está vulnerável a ser um pecador, ou a cair em tentação. Quando você não está na posição que Deus te colocou, quando você está fora de posicionamento, e geralmente a gente fala isso, irmão, se posiciona como servo de Deus, porque a gente não vai caindo, a gente não cai, a gente vai caindo, a gente vai ficando na beira do precipício. Irmão, sai daí, eu estou vendo como que você está fazendo, irmão, olha isso daí, não, mas não pega nada, até aqui ainda dá, cuidado, se posicione. Quando eu não estou na posição que Deus me mandou ficar, eu estou vulnerável, porque eu não estou no centro da vontade de Deus, não obedeci ao Senhor. As pessoas querem saber até onde é pecado. As perguntas que vêm para mim no teu lugar são incríveis. A pessoa quer saber até onde que ela chega. Tatuagem é pecado? Pastora Renata adora essa pergunta, né? Isso é pecado, isso é pecado. Não chega uma pergunta para mim assim, como que eu faço para ficar mais perto? Mais com Deus, mais comunhão. As pessoas querem saber o limite que elas vão estar para ficar mais perto do pecado a ponto de não cair. Ó, até onde que eu fico assim? Isso aqui pode. Mas por que eu não falo? Como é que eu faço para me santificar mais? Bispo, pode abraçar? Pode. Bispo, e pegar na mão? Pode? Pode, também. Pode pegar um cinema, no escurinho do cinema? Pode. Tá namorando? Tô namorando, tal. Pode dar um selinho, bispo? Pode. Pode dar um beijo? Olha, pode, né? Hoje em dia você vai falar para o namorado, que não pode? Pode, né? É pecado? Não, mas cuidado, tal. Bispo, então, aí já pode, a pessoa quer saber aonde que é que ela vai chegar, a ponto de estar ali assim, ó, sai daí, meu irmão. Nós oramos assim, Senhor, livra-me do mal. É como se Deus falasse assim, então sai da beirada do precipício, vai para a guerra de novo, fica no lugar que eu coloquei para você ficar, se posicione. Eu chamei uma irmã esses dias e disse assim para ela, você precisa se posicionar como serva de Deus e não saia desse lugar, fique nesse lugar que Deus te colocou, você é serva de Deus. Por que você vai sair da posição que Deus te colocou? Uma irmã, amiga que caiu há um tempo atrás, me disse assim, se eu estivesse no altar pregando como eu sempre estive, eu não teria caído. Se eu estivesse na posição que Deus me chamou para estar, pregando, cantando, eu não teria caído. Eu só caí porque eu me afastei da posição que Deus me colocou. Essa história já faz uns 15 anos, uns 13 anos atrás. Essa irmã disse, eu precisava estar na posição. Não justifique também o seu erro porque você não está exercendo alguma atividade, né? Alguém vai dizer assim, olha,
para eu ser santo, eu preciso estar no altar de Deus. Não, eu só estou no altar de Deus porque eu sou santo. É o contrário. Porque eu estou buscando a santidade de Deus, estou me libertando do pecado. Estou na posição que Deus me colocou. Enquanto os reis estavam na guerra, Davi estava em Jerusalém. Versículo 2: Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era feia demais, né? Não, né? O diabo não... Ela era muito bonita. Davi não imaginava que aquela mulher estava ali. Davi, a princípio, ele não foi premeditado. Ele se levantou e ele subiu, já não estava na guerra, não estava na posição que Deus mandou ele estar. Ele subiu no terraço, de repente ele dá uma olhadinha para o lado. Quem é que ele vê? Batseba. Davi não poderia impedir dos seus olhos olharem aquilo. Não dá para impedir. Ele estava lá, a hora que ele olhou, ele viu a mulher tomando banho. Não tem como impedir. Realmente, não tem como impedir dos olhos olhar para aquela mulher que de repente apareceu na minha frente quando eu estava no telhado da minha casa. Mas tem como impedir de eu me relacionar com ela. De eu continuar olhando para ela. Eu posso abortar ali, naquela hora, o pecado. Eu passei, eu olhei, agora eu não vou olhar mais, porque eu não posso olhar isso daqui. Por quê? Porque eu sou Davi, sou o rei de Israel, sou um homem de Deus, sou casado, já tenho muitas mulheres que me dão muito trabalho, já tenho filhos, tenho conquistas, eu não posso fazer isso. É uma decisão. Eu aborto o pecado agora. Lutero fala que eu não posso impedir de um passarinho pousar na minha cabeça, mas eu posso impedir dele fazer um ninho. Eu não posso impedir de passar um pensamento obscuro na minha mente, mesmo sendo bispo. Você pode ser o patriarca, você pode ser o querubim, sei lá o que você quer ser, pode ter asas. Você não consegue impedir de um pensamento passar na sua cabeça, mas você pode impedir desse pensamento fazer um ninho na sua cabeça. Isso você pode. Como? Filipenses 4, traga à sua memória aquilo que é de boa fama, agradável, aquilo que é verdadeiro, aquilo que te dá esperança. Repreenda isso da sua mente, não é? O problema não é olhar o pecado, mas permitir que ele nasça e seja gerado. E aí o interessante, você vê o versículo 3, o problema começa no versículo 3, Davi olhou, viu tomando banho, até aí qualquer homem que está aqui está vulnerável a isso. Qualquer mulher que está aqui está vulnerável a subir no seu prédio, qualquer lugar, e olhar para o vizinho, e o vizinho está lá tomando banho nu, sei lá, qualquer coisa. Ninguém aqui está isento de passar por uma situação constrangedora como essa. Agora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, acontecendo isso, na posição que você está, você já... Não, isso não, a minha carne quer olhar, filmar, ficar olhando, mas a minha carne quer, mas a minha carne milita contra o espírito, e eu agora vou virar o rosto. Assim como eu faço quando passo uma cena pornográfica na minha televisão, eu mudo de canal, eu passo o filme para frente, porque eu não vou ficar assistindo essas coisas, porque eu tenho esposa, e eu tenho filha, e eu sou homem de Deus, eu não vou ficar assistindo pornografia, porque eu vou pegar nesse microfone, eu vou subir aqui, eu tenho temor para subir aqui. Toda vez que eu vou subir aqui, eu clamo por misericórdia de Deus. O problema está no versículo 3, é um problema sério, porque o problema não é olhar, o problema é perguntar. Davi mandou perguntar quem era, aí já começou, veja, o pecado começa a nascer. O pecado começa a nascer. Davi mandou perguntar quem era, disseram, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu. Ainda que o rei naquela época pudesse ter várias mulheres,
Aquela mulher estava impedida de ser mulher dele, porque já era mulher de outro homem. Irmãos, uma coisa muito clara que você tem que saber, assim, como 1 mais 1 é 2, aprenda uma coisa, se você que está solteiro, você vai casar com uma pessoa só, vai viver com ela para o resto da sua vida, não tem outra opção, qualquer outra opção é remendo. Se você está no 3º ou 4º casamento, você errou, agora vai, não peques mais. Não tenho problema de falar isso para você, porque é a verdade da palavra de Deus. E você que está nessa situação, também você já sabe o que é isso. Se você tem uma pessoa casada com outra pessoa, e você quer se relacionar com ela, essa mulher é mulher de outro homem, não é tua mulher. Aquele homem lá, é homem de outra mulher, não é o teu homem. Essa pessoa não está livre para casar. Procure uma pessoa viúva, ou procure uma pessoa solteira. Essas pessoas estão livres para casar. Ou pessoas que se divorciaram por causa de traição. A vítima está livre para casar. Qualquer outro caso não pode casar. E se casar? Se casar está contra a palavra, é contra a palavra de Deus. E a Bíblia tolera esses casos. Moisés tolerou o divórcio. Jesus tolerou o divórcio. Em outros casos. É muito claro, estou falando de um pecado, né? Existem vários pecados, estou falando de um. No caso específico aqui de Davi, é o sexo, o adultério, a prostituição. Então ele começou a gerar isso. O pecado estava sendo gerado. E um abismo chama outro abismo. E como eu já falei para você, não pense que você vai conseguir vencer o mosquito lá. Você tem que matar o ovo. Não pense lá na frente, eu me seguro. Não, eu posso, vou dar um exemplo assim bem esdrúxulo. Eu posso ficar sozinho na casa de uma mulher bonita, e ela pode até chegar me seduzindo, que eu falo não na cara dela. Cuidado, irmão. Cuidado, porque nem todo mundo seria um José do Egito, viu? É capaz de muitos de nós aqui, no papel de José do Egito, quando a mulher de Potifar arrancou a roupa lá e queria agarrar ele, ia falar, oh, glória a Deus. Cuidado. Versículo 4, o pecado, ele faz com que a gente não enxergue as consequências, mas só o prazer. É impressionante. Olha o versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ela também não era flor que se cheire, ninguém faz sozinho esse negócio. Ela veio, ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia. Veja que estão falando num contexto judaico aqui, que ela já estava imunda, ela já sabia disso, né? Voltou para sua casa, quietinha, pianinha, ela voltou para casa. Aconteceu aí o pecado e ela praticou sexo com Davi e voltou para casa. Ficou lá, e o marido dela? Está lá na guerra. E Davi? Davi está em casa, subindo no telhado, olhando a vizinha, tomar banho, chamando ela, sabendo que é casada, se deitando com ela, e Davi ficou na boa, e agora Batseba na boa, né? Pior, né? Não foi um deslize, uma queda, foi algo premeditado. Sabe que existem crimes que a linguagem é assim, né? Ou é o crime doloso ou é o crime culposo, né? O crime culposo é quando você não tem a intenção de fazer. Por exemplo, você está andando de carro na Kennedy, na velocidade permitida, na sua faixa normal, de repente, Deus te livre disso, uma pessoa atravessa na sua frente, enlouquecida atravessa na sua frente a pé, você atropela essa pessoa sem você querer, tentou frear, tentou desviar, não conseguiu, essa pessoa infelizmente veio a óbito. Sabe o que é isso? Homicídio. Que homicídio? Culposo. O juiz vai levar em conta isso ou não? Vai levar em conta e vai falar assim, olha, eu estava na via, eu estava na velocidade permitida, na minha faixa, essa pessoa entrou, pode ver na câmera, ela estava bêbada, sei lá, ela entrou na minha frente. O juiz vai levar em conta isso? Vai. Agora você vê algumas pessoas na rua, você fala, não,
Ah, é? Vocês vão ficar na minha frente. Aí você mira bem, acelera o carro, joga para cima e mata uma pessoa. É homicídio o quê? Doloso. Não sei se eu troquei, eu acho que é isso mesmo, né? Aí, o que vai acontecer? O que você vai falar para o juiz? O que o juiz vai levar em conta? Teve a intenção de matar, agora você vai ser punido pelo que você fez. O cristão, quando ele peca, é um deslize. Ninguém está isento de um deslize. Nós não vamos culpar ninguém, mas o culpado sou eu mesmo, mas às vezes eu caí, Davi caiu. Então tem coisas que é assim, ó, eu já sabia que era casado, sabia que, não foi assim, você atendeu o telefone, aí a pessoa te perguntou assim, está chegando, você fala, tô, e você nem tomou banho ainda. Aí você, meu Deus, não estou chegando, estou aqui em casa ainda, tal. De repente foi um deslize, atendeu o telefone, aí, isso que é o pecado de um cristão, que às vezes, pequei assim, falei, agora, você olhou, sabia o que era, telefonou, mandou mensagem, veio para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, meio Silvio Santos, vem para cá, vai para lá. E aí que crime que é esse? É doloso, foi premeditado. Você teve várias opções de falar não, várias possibilidades, alternativas, para dizer assim, não, porque junto com a tentação, Deus te dá livramento, Deus te dá escape. Deus te dá escape. Deus está metendo no meu coração agora, que essa palavra está falando com algumas pessoas que estão aqui, e essa palavra está te ajudando a falar não agora para o pecado. Porque você ia conceber o pecado, mas você vai conseguir abortar com essa palavra agora, preste atenção. Deus vai te dar a capacidade agora, Ele está te agraciando com um aviso. Como uma placa de alerta assim, ó, para aí. Porque se você entrar agora, você vai conceber o pecado. E a hora que você conceber o pecado, ele vai ser avassalador. Porque se ele for concebido, irmãos, tem ímpio de carteirinha e crachá, tudo ímpio, que peca, e parece que não acontece nada com a vida dele. Lá na frente ele vai pagar, ninguém vai ficar impune. Não algo que está encoberto, que não venha a ser revelado, uma hora a conta vai chegar. Não é? Mas o detalhe é que quando é crente, irmão, quando é crente, o diabo não perdoa. Deus é misericordioso, mas quando é crente o negócio, o cara pode ser, se o cara é ímpio, o cara faz um monte de atrocidade, parece que, agora vai um crente fazer, então aí, sabe o que aconteceu? Olha o versículo 5 que aconteceu. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Tinha 2 jovens da igreja que me enganaram até o momento em que a menina engravidou. Que aí não dá mais para enganar. Né? E me enganaram, não, a gente está junto, está beleza, estamos em santidade, vamos casar em santidade, porque eu faço aconselhamentos com os noivos. Não, a gente está em santidade e tal, beleza, pois é. Aí a menina engravida, o rapaz fala para mim assim, bispo, bem que você falou, porque se não for, olha, se fosse ímpio não engravidava, irmão, estou conjecturando aqui, né? Parece que se fosse ímpio o negócio ia passar batido, mas como é crente, engravidou. Você fez? Aí você vai engravidar. Não vai ficar impune não. E ela engravida. Satanás nunca vai deixar o servo de Deus impune. A conta vem, irmãos. Deus é rico em misericórdia, o diabo não. O pecado vai destruir seu emprego, seu casamento, seu ministério, sua reputação, vai destruir sua vida. Conheço pessoas que tinham 30 anos de uma vida ilibada, uma queda destruiu tudo, reputação, ministério, família, emprego, uma deslizada, cuidado,
para você não acabar com a sua vida por causa de 5 minutos. 5 minutos, você acaba com a vida inteira. A vida inteira, 5 minutos. 5. Joga tudo fora. Por causa de um negócio, uma capinha lá de Jericó que você pegou. Cuidado, irmãos. Cuidado. Todo pecado gera consequência. Eu vou adiantar aqui, porque eu quero orar bastante com vocês aqui, eu não quero ficar só trazendo um sermão. De repente aparece um profeta na casa de Davi. Oi, Davi, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Pois é. Estou com um caso aqui no reino, Davi, preciso que você me ajude aí julgando. Ah, claro, pode falar. Tem um homem aí no reino, que ele tem várias cordeirinhas, mas não satisfeito com as suas cordeirinhas, ele foi e pegou a cordeirinha do vizinho. Ah, Davi, eu não sei o que eu faço com esse cara. O que deve fazer com esse cara? Davi se levanta e fala, esse cara tem que ser morto. Quem é esse cara agora que ele vai morrer agora? Aí o profeta fala, é você. É você. Você tinha um monte de mulher aí, Mical, Abigail, Ainoã, as concubinas, olha, o que você tem um monte aqui, mas essa cordeirinha era de Urias. Davi na mesma hora, diz assim, pequei contra o Senhor. A réplica do profeta é, ele te perdoou. Pode ler o texto. Eu não estou lendo aqui, estou falando de cabeça para você, com as minhas palavras, mas é esse o texto. Davi fala, pequei contra o Senhor. O profeta fala, ele te perdoou. Perdoou, graças a Deus. Perdoou. Se prepare, seu filho vai morrer? O que você fez aos escondidos vai ser feito à luz do dia? E a espada que você tinha paz, agora a espada não vai fugir da sua casa. Mas ele não me perdoou? Perdoou. E agora? Por que eu vou colher isso? Porque é a consequência. O salário do pecado é a morte, uma hora a conta vem. O salário do pecado é a morte. O pecado, uma vez concebido, ele vai gerar a morte. Não dá para matar, depois de conceber não tem mais, agora viver as consequências. O que eu faço então? Aborte o pecado. Aborte o pecado. Tem que ser lá atrás, tem que ser lá no ovo. Tem que parar, não vai nascer. Não vai nascer. Por quê? Porque eu tenho que falar não. E eu falo não ao pecado. É muito interessante que Davi vai para colocar a cara no pó. Jejum, oração e começa a clamar. Vão levar comida para ele não quer saber. O filho nasce doente e começa a ficar doente. Ele por 7 dias oração. E aí vem uma lição de como caminhar depois do erro. Por isso que eu falei que essa palavra agora vai servir para quem já caiu no pecado. Essa palavra serve para você que está de pé, para você não cair no pecado e abortar o pecado. Talvez você estava naquela bifurcação, caio ou não caio? Deus fala agora para você vigiar. E para você que já caiu em tentação, essa palavra também explica. Vieram até Davi e falaram assim, Davi, o menino morreu. Davi se levantou, tomou um banho. Tomou de novo a estola sacerdotal, voltou a servir ao Senhor, ungiu a cabeça, lavou o rosto, e foi servir ao Senhor, e tomou ainda Batseba como esposa, falou, agora que eu fiz isso com você, tomou ela como esposa, porque agora ele também tinha matado, ele tinha matado o marido dela, então Davi não a deixa desamparada também, e toma ela como esposa.
E aí o que ele faz? Ele vive a vida dele. Vive as consequências. E agora, depois que eu pequei, viva a tua vida, vá e não peques mais. Não há relatos que Davi novamente caiu no pecado, ele se arrependeu. A prova do arrependimento é a mudança de comportamento. A pessoa cai uma, cai duas, cai três, eu me arrependi, caiu de não, eu me arrependi, não, eu me arrependi. Você nunca se arrependeu. O peso do pecado é tão grande que a pessoa, quando ela recebe de Deus ali o mover de arrependimento, um sentimento, ela se rende aos pés do Cordeiro, ela sabe que ela não é ela não é do pecado, ela é do Senhor. Ela não é das trevas, da noite, ela é do dia. Ela sabe que ela é do Senhor, e talvez essa palavra é para você. Você é do Senhor. Vá e não peques mais. Se conserte. Davi morreu velho, farto de dias, abençoado pelo Senhor. Agora, você que está aqui, ouvindo essa pregação, Deus quer você renovado. Vá e não peques mais. Abandone o pecado e sirva a Jesus com todo o seu coração. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Feche os olhos. Eu tenho alguns minutos aqui. E eu quero que sejam os minutos mais preciosos desse culto. Porque é o momento em que você coloca esta palavra em prática através da oração. Em que você aplica esta ministração. Feche os olhos. Essa palavra foi para você? Deus está falando com você, você acha que Ele não conhece a sua vida? Se o Senhor quisesse, Ele falava até o teu nome aqui. Conhece o teu coração. Essa palavra não é indireta para ninguém, porque segunda-feira o Senhor já me deu essa palavra no meu coração. Eu já sabia o que eu ia falar. Eu nem sabia quem viria hoje aqui. Mas se o Senhor te trouxe aqui, é porque realmente você vai viver hoje uma libertação como você nunca teve. O Senhor quer te libertar do pecado. Eu quero orar por pessoas que Deus falou aqui ao coração, você sabe que é com você. Eu quero orar por pessoas que vão abortar o pecado, ou seja, você estava prestes a cair, você não caiu, você estava prestes a cair, você sabia que era pecado, e você ia cair, mas hoje essa palavra te guarda. Se você tem coragem, vem aqui na frente para orar por você. Você está arrependido mesmo que você quase caiu, você foi tentado, você não caiu. Você foi tentado e está segurando, e essa palavra é para você. Se você quer receber oração hoje, vem aqui à frente, você tem coragem para fazer isso. Quero falar com você também, quero orar por você que caiu em pecado. Caiu em pecado e você precisa de conserto. Você reconhece isso. Você precisa de conserto na tua vida. Você quer a ajuda do Senhor. Vem aqui na frente. Se você tem coragem de vir aqui também, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode vir. Aqui nós estamos numa igreja livre para poder confessar o pecado, abrir o coração, rasgar o coração diante do altar de Deus. Vou fazer de novo o chamado. Você que estava nessa bifurcação, você quase caiu, você não caiu, você ia cair, e o Senhor te livrou. Vem aqui à frente.
Você caiu em pecado, você caiu, você quer restauração, vem aqui na frente. O Senhor quer trazer libertação hoje aqui na nossa vida. Proteção e libertação. O Senhor vai te revelar armadilhas que estavam preparadas contra você, armadilhas de Satanás para acabar com a tua vida. Armadilhas de Satanás vão cair por terra.